Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler com os irmãos os versos de 3 a 14, porém hoje nós iremos dar uma ênfase maior nos versos de 7 a 10. Efésios capítulo 1, faremos a leitura dos versos 3 a 14, que nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, eterno Criador, a Ti a honra, o louvor e a glória por toda a eternidade. Estamos na Tua presença, ó Deus, nesta noite para prestar este culto de louvor e adoração a Ti, e para sermos alimentados, ó Deus, através da Tua palavra, por meio da aplicação, da iluminação e da direção do Teu Santo Espírito. E neste momento, ó Deus, nós clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito para a exposição da Sua palavra. Use, ó Deus, esta palavra para falar ao coração da Tua igreja, para a edificação do Teu povo, ó Deus, para fortalecer o Teu rebanho aqui no Jardim Marilene. E usa-me, Senhor, como um instrumento, um canal de bênção para esta igreja. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nessa viagem missionária que fizemos, na aldeia Copenoti, em Avaí, nós criamos vínculos e fizemos amizade com muitos irmãos na aldeia. E um dos que lá estava amava louvar a Deus, Dario. Ele contou a sua trajetória, o seu testemunho de vida para alguns de nós. Dario, ele estava entregue ao vício da bebida por vários anos e por diversas vezes ele fora encontrado caído no chão sob o efeito do álcool, com risco de perder a família. Sofreu alguns acidentes, já fraturou a perna, mas segundo as suas palavras, Jesus o redimiu, Jesus o transformou, Jesus mudou a sua história e restaurou a sua vida. E hoje, dentro da sua simplicidade, ele falava com todo orgulho: eu sou um levita do Senhor, porque eu amo louvar ao nosso Deus. E de fato, em todo lugar por onde nós vamos e vemos crentes verdadeiros,
É notório que, sem sombra de dúvidas, eles atribuem a obra da redenção, o perdão dos pecados, a remissão da culpa, da pena, somente na pessoa de Cristo Jesus. E é exatamente sobre isso que nós vamos discorrer no dia de hoje, segundo o texto de Paulo aos Efésios. Relembrando um pouquinho o contexto dessa carta, Paulo escreveu essa carta, assim como a carta a Filemão, como a carta aos Colossenses e também aos Filipenses, no momento em que ele estava preso em Roma, isso entre 60 e 62 depois de Cristo. Porque Paulo, ainda que estivesse em cadeias, ele se preocupava com as igrejas. Era a preocupação de Paulo ver como as igrejas andavam, ver se elas estavam firmes na fé, dar algumas orientações, algumas instruções próprias ou concernentes com as particularidades de cada igreja que se espalhou por todo o Império Romano. E ele então decidiu escrever essa carta à igreja de Éfeso, mas entende-se também que era uma carta circular, para ser lida, para ser estudada, para ser ensinada em várias igrejas. E geralmente Paulo usa a sua epístola ou as suas cartas de maneira bem peculiar, bem própria do apóstolo Paulo. Ele primeiro escreve um pouco sobre as bases, os fundamentos doutrinários, e depois ele mostra como isso se processa de maneira prática na vida dos crentes, ou como essa doutrina que ele fundamenta no início vai ter a sua repercussão na vida prática, transformando a vida de verdadeiros crentes para que eles cresçam em santidade, segundo a vontade do nosso Deus. E a cidade de Éfeso, nós precisamos lembrar, era uma cidade totalmente pagã. Nessa cidade estava localizado, como já disse, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou consagrado à deusa Diana. Dizia-se que o sol nascia e se punha apenas para iluminar o templo da deusa Diana, tamanha era a idolatria daquele lugar. Mas aprouve a Deus conduzir Paulo, conduzir Priscila, conduzir Áquila, conduzir Apolo, para introduzir a fé cristã ali. E muitos foram libertos das artes mágicas, muitos foram libertos do paganismo, da idolatria, do culto à deusa Diana, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E certamente, em decorrência disso, houve muita oposição aos crentes que ali estavam, houve muita perseguição. Mas a verdade é que quando se chega à luz, as trevas se recolhem, porque a luz irradia. E a luz de Cristo brilhou na cidade de Éfeso e surgiu ali uma igreja que testemunhava a verdadeira fé em Cristo Jesus. Mas a fé que se iniciou ali encontraria ainda muitas lutas. Paulo, em Atos capítulo 20, ele se encontra pela última vez com os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele traz ali algumas instruções e algumas exortações, e ele diz que entre eles, ou seja, entre a igreja, entre os crentes de Éfeso, viriam falsos mestres, falsos profetas com falsos ensinos. E ele ainda afirma que seriam como lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e de fato eles deveriam lutar e ser perseverantes. Na epístola de João, na verdade, na carta, no livro de Apocalipse, o livro da revelação que foi revelado a João, Cristo vai direcionar a sua palavra à igreja de Éfeso e elogia a obra, o labor e a perseverança daquela igreja contra os falsos profetas, mas também exorta aquela igreja dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, essa é a vida, é a história não apenas da igreja de Éfeso, mas de todas as igrejas de modo geral. Homens maus, falsos profetas adentram a igreja com falsas doutrinas e destroem a alegria, a energia da igreja. Mas os irmãos precisam continuar firmes, continuar perseverantes em meio à tribulação e reconhecer que a igreja pertence a Cristo, que Ele é Senhor da sua igreja. E aqui nós vemos Paulo então mostrando, logo no início dessa carta, nos primeiros versos, a base, o fundamento da obra de Deus na salvação do homem.
E como essa obra ela se estende ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e são a base da nossa fé, a base da fé cristã. E depois no desenrolar da sua epístola, ele vai mostrar como esse fundamento que nos traz salvação, a pessoa da Trindade que nos garante a salvação, deve moldar e mudar as nossas vidas de modo prático, para que cresçamos e avancemos em santidade, em novidade de vida. Na semana passada, no domingo passado, nós aprendemos que devemos louvar e bendizer o nosso Deus, esse Deus e Pai que tem nos abençoado, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós aprendemos também que ele nos predestinou e nos adotou à sua família, e tudo isso ele fez por meio ou através, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a vontade dele mesmo. E ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. É para isso que nós existimos, para o louvor da glória de Deus. Agora nós nos concentraremos mais detidamente na obra redentora de Cristo, dos versos 7 a 12, nós veremos a partir do verso 6, onde ele termina: para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Este amado é uma referência a Cristo Jesus, que ele nos garantiu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. E dos versos 7 a 12 nós aprendemos que, de fato, nós temos a nossa redenção e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. E isso para descobrir a vontade de Deus para nossas vidas, a fim de sermos herança do Senhor. A primeira verdade que eu quero destacar neste sermão, que eu quero que você guarde em seu coração, é que em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Observe o versículo 7, o amado no versículo 6, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Warren Wiersbe, um comentarista, ele afirma que não devemos pensar que cada pessoa da divindade trabalha de forma independente, porque todas trabalham juntas para tornar possível a nossa salvação. Mas cada pessoa tem um ministério especial a desempenhar, um depósito especial espiritual a fazer nas nossas vidas. Se você observar com cautela e atenção, você verá que ele começa falando da obra de Deus como aquele que escolheu, que predestinou. Ele vai falar da obra de Cristo e ele termina lá nos versos 13 e 14, mostrando a obra do Espírito Santo que sela em nós essa salvação. Entretanto, esse trabalho não é dividido de maneira estanque, mas a Trindade ela se reúne para tornar possível a nossa salvação. E isso Deus faz para o louvor da glória da sua graça. E aqui no versículo 7 ele começa afirmando que fomos adotados como filhos de Deus, mas tudo isso só é possível por causa da redenção que temos em Cristo Jesus. Mas o que significa essa palavra redenção? Quando pensamos em redenção, o que nos vem à mente? Salvação? Sim, mas de que maneira ocorre essa salvação? Ou qual é o sentido dessa palavra propriamente dita? Meus irmãos, a redenção traz o sentido de libertação através do pagamento de um resgate. Há uma heresia que diz que no momento da salvação do crente, Deus pagou um resgate a Satanás para a nossa libertação. Mas isso não é verdade. Ele não pagou o preço a Satanás, ele não devia nada a Satanás. Na verdade, o preço pago para o nosso resgate ou para a nossa redenção foi o preço por conta da justiça de Deus que precisava ser satisfeita. Deus, sendo santo, ele não poderia simplesmente abrir as portas dos céus e fazer entre, sem que a justiça fosse feita, sem que o Cristo redivivo
morresse e ressuscitasse para garantir a nossa salvação. Por isso, redenção significa sim, libertação por meio do pagamento de um resgate. E aqui, meus irmãos, a redenção, ela foi paga pelo precioso sangue de Cristo. É isso que o texto diz, pelo seu sangue, a redenção pelo sangue de Cristo. É como se Paulo pegasse a nossa cabeça e nos virasse para a história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Paulo está dizendo o seguinte com a redenção pelo seu sangue: pega os seus olhos e volta lá para os evangelhos, volta lá na história e contemple Cristo na cruz. Tragam isso na sua mente, a imagem de Cristo na cruz. Olhem para a sua cabeça e vocês vão reparar que Ele está com uma coroa de espinhos em sua fronte. A sua fronte está ensanguentada por causa da coroa de espinhos. Olhe para essa imagem de Cristo pregado na cruz e você vai ver que cravos, pregos grandes foram fincados sobre os seus pés e sobre as suas mãos, e Ele está preso naquela cruz. Tentem lembrar o momento em que aquele soldado, aquele algoz, fura um dos lados de Cristo com uma lança. Imaginem o sangue e água jorrando do corpo de Cristo. Olhem e fixem isso na mente de vocês. É isso que Paulo está querendo mostrar a vocês. A nossa redenção foi pelo sangue de Cristo. Esse foi o preço pelo nosso resgate. Esse foi o preço pago por Cristo por causa do meu e do seu pecado. A morte de Cristo foi o preço pago. O seu sangue derramado foi o preço pago para a nossa salvação. Agora, qual é a implicação em saber que Cristo é o nosso Redentor? Qual a implicação de trazer à nossa memória, à nossa mente, o Cristo crucificado? Sabemos que Ele não está crucificado, que Ele foi crucificado, morreu, mas ressuscitou e vive em favor da sua igreja, para ser o advogado da sua igreja. Mas qual é a implicação prática em saber que a nossa redenção foi um preço pago de resgate para nos trazer a salvação e a vida? É o fato, meus irmãos, de que precisamos valorizar a nossa salvação. A salvação que recebemos em Cristo. Significa que não podemos baratear a graça de Deus por nossa salvação. Nossas vidas foram preciosas aos olhos de Cristo, mas às vezes nós desprezamos isso, nos conformando a viver uma vida de pecados. Dizemos com a nossa boca que fomos salvos por Cristo, mas nos comportamos como se não pertencêssemos a Ele. Vivemos com pessoas do mundo, vivemos nos comportando como as pessoas do mundo, praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo praticam, frequentando os mesmos lugares que as pessoas do mundo frequentam. Isso significa não valorizar a salvação que você recebeu gratuitamente. Quando você nega a obra de Cristo na sua vida, valorizar a redenção de Cristo, meus irmãos, que Cristo conquistou na cruz por nós, é consagrar inteiramente nossas vidas a Ele. É decidir viver para Cristo. É decidir viver para fazer a vontade de Cristo e não a nossa vontade. É mortificar a nossa natureza terrena por causa da nossa união com Cristo. É não buscar no mundo satisfação pessoal, mas negarmos a nós mesmos para viver segundo a vontade de Deus. Isso é valorizar essa redenção, esse preço que foi pago. Se você não tem valorizado a redenção que recebeu de Cristo, tome cuidado. Assim como nós ouvimos a exortação na pregação na aldeia indígena, onde dizia, chegou o momento de parar de brincar de ser crente. E de fato, chegou o momento de pararmos de brincar de ser crente. Vir à igreja dominicalmente ou esporadicamente não torna de você um servo de Deus. Não faz de você um crente em Cristo. É necessário haver mudança, é necessário haver transformação, é necessário haver consagração a Deus, é necessário ter dedicação, é necessário amar o reino de Deus, é necessário amar os nossos irmãos, é necessário viver para a honra e para a glória de Deus. O fim se aproxima, os sinais estão aí. Eles enfatizaram muito a tempestade que ocorreu lá,
Muitas casas nas aldeias foram destelhadas, famílias perderam tudo, colchões, televisão, móveis. As telhas voaram, tijolos caíram, muros caíram naquele local, e eles enfatizaram muito esses sinais. E de fato os sinais estão diante de nós, não apenas essa tempestade, mas a guerra que está acontecendo, tudo como tem acontecido, são sinais que Deus está mostrando. E chegou o momento de pararmos de brincar de ser crente. Ou você decide viver para Cristo, ou você vai para o mundo de uma vez. Porque não dá, meus irmãos, para andar com o pé em duas canoas. Você precisa decidir. Enquanto decidir, decida-se por Cristo. Viva para Cristo, pare de baratear a graça da salvação. A sua salvação custou o preço do sangue de Cristo, então viva para Cristo. Decida-se viver por Cristo e para Cristo. Viva para a glória de Deus. A redenção ocorreu pelo sangue de Cristo, mas não apenas a redenção, Ele também conquistou a remissão dos nossos pecados. O sangue de Cristo nos resgatou da morte para a vida, mas também nos libertou dos nossos pecados. Remissão, meus irmãos, significa livramento, significa libertação da escravidão, significa remissão da penalidade. Remissão significa remitir ou conceder o perdão. A imagem é como se estivéssemos num tribunal para sermos julgados por conta de todos os nossos pecados. Mas no momento da sentença, Cristo vem e nos declara justos e perdoados. Mas para isso, Ele assumiu a pena em nosso lugar. Ele falou, olha, não impute a Ele essa pena da morte eterna. Não impute essa pena do castigo por conta dos seus pecados. Eu vou assumir esse castigo na cruz para que você tenha a remissão dos seus pecados. Foi isso que Cristo fez por nós. O sangue de Cristo derramado na cruz é o meio pelo qual Deus nos concede a remissão, o perdão dos nossos pecados. Não somos mais vistos como pecadores diante de Deus, mas sim como remidos pelo sangue do Cordeiro. Cumpriu-se no momento da crucificação a profecia que Deus deu a Isaías. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é o custo dessa redenção ou dessa remissão para nós que a recebemos? Qual é o preço que nós devemos pagar por isso? Nenhum. Tudo que você recebeu foi gratuitamente. Por isso que o texto diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O preço já foi pago e foi pago por Cristo. Basta apenas você entender que é um salvo, um eleito, um escolhido, um predestinado de Deus e decidir e consagrar a sua vida totalmente a Ele, porque Ele nos concede segundo a riqueza da sua graça. Aqui, meus irmãos, nós observamos o aspecto da graça de Deus. Que medida da sua graça Deus derrama? Será que Deus economiza em derramar a sua graça? Não. Deus não é mesquinho na distribuição da sua graça. Ele não economiza ao derramar a sua graça sobre o seu povo. Paulo diz que segundo a fortuna, segundo a riqueza da sua graça. E essa graça, o versículo 8 diz que Ele derrama abundantemente sobre nós. Olhem o versículo 8 aí na sua Bíblia. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o verso 8 diz, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ele derrama, portanto, de maneira abundante a sua graça.
Significa exceder qualquer meta ou qualquer número fixo previsto. Ele derrama de forma abundante ou transbordante sobre nós que somos povo de Deus. E Deus faz isso em sabedoria e prudência, em conhecimento segundo o conselho da sua vontade. O comentarista Yersby, ele diz que no contexto em que Paulo escreveu, havia 60 milhões de escravos no Império Romano. E muitas vezes eram comprados e vendidos como peças de mobília, como móveis ou objetos. Mas um homem também poderia comprar um escravo e libertá-lo. Ele comprava e concedia a liberdade. E foi exatamente isso, diz Yersby, que Jesus fez por nós. O preço foi o seu próprio sangue. Isto significa que estamos livres da lei, livres da escravidão do pecado, bem como livres do poder de Satanás e do mundo. Se fôssemos escravos, seríamos pobres, mas porque somos filhos, somos ricos, ricos da abundante graça de Deus. Portanto, meus irmãos, o preço da sua salvação foi o sangue de Cristo. Não sejamos como os porcos que depois de limpos e lavados se voltam, se revolvem na lama. Não corram para o mundo, vivam para a glória de Deus. Vocês foram comprados com o sangue de Cristo. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Valorize a obra da salvação que Deus operou de maneira abundante e graciosa na sua vida e decida-se viver para a glória de Deus. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que em Cristo temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas, em segundo lugar, eu quero que você guarde em seu coração que em Cristo nós aprendemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Às vezes passamos a vida toda perguntando quem somos e qual é o nosso papel nesse mundo, ou qual é o segredo da vida. Bem, em Cristo e por meio de Cristo, da sua redenção, nós descobrimos as respostas a essas perguntas, pois Deus nos revela o mistério da sua vontade, conforme Ele mesmo propôs na pessoa de Cristo Jesus. O mistério não é algo que está oculto dos crentes, mas é revelado nas Escrituras Sagradas. Beneplácito aqui significa a vontade soberana, a escolha divina. Ele, portanto, desvendou o seu desejo, conforme a sua vontade proposto em Cristo, de fazer convergir em Cristo. Ou seja, ele concentra a principal obra da salvação na pessoa de Cristo. Ele converge em Cristo todas as coisas dos céus e da terra, e isso Deus fez na plenitude dos tempos. Meus irmãos, a obra da salvação, ou a obra redentora de Cristo na cruz, sua morte e a sua ressurreição, não apenas salvou homens, mas ela restaurou o cosmos. Toda a criação, como consequência do pecado, foi afetada. A obra da criação foi afetada. Se você se voltar para o texto de Gênesis, você vai ver que a terra começou a gemer por causa do pecado. Cresceram cardos, abrolhos, houve terríveis conspirações cósmicas por causa do pecado do homem. Mas Cristo, na sua obra, Ele vai resgatar e fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Deus faz isso na plenitude, no pleroma, na totalidade dos tempos, no tempo próprio, no tempo certo. Deus, na sua soberania, na sua providência, no momento certo, Ele envia Cristo para que Ele pudesse tornar possível a nossa salvação. Não apenas a nossa, mas de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as daqui da terra. Paulo, portanto, está exaltando a pessoa de Cristo, a centralidade de Cristo na obra da salvação, planejada por Deus, executada por Cristo e aplicada pelo Espírito. E esse mistério é grande, mas Deus está revelando este mistério a pecadores, transformando pecadores em seus filhos e adotando esses pecadores à sua família.
Você precisa entender que você não é salvo por sua própria vontade, que você não é salvo por seu próprio querer, mas que você é salvo pela vontade de Deus. O tempo todo, aqui nesses primeiros versos da carta aos Efésios, Paulo está enfatizando a vontade soberana de Deus. Faça esse exercício em casa. Leia os versos de 3 e 14 ao longo dessa semana e marque, anote quantas vezes aparece ali Paulo exaltando a vontade de Deus, o beneplácito à vontade, o beneplácito à vontade. O tempo todo Paulo está dizendo: olha, vocês foram salvos por vontade de Deus. Deus, na sua vontade soberana, escolheu salvar a cada um de vocês para fazer parte do seu povo, para fazer parte da sua igreja, para fazer parte da noiva de Cristo. Isso é maravilhoso, saber que fomos alvos da soberana vontade de Deus. Mas para isso, ele precisou pagar um alto preço. Ele teve que enviar o seu filho ao mundo para morrer na cruz em seu lugar, para que você pudesse gozar de vida plena, de vida em abundância. E foi, portanto, vontade de Deus na eternidade escolher você para receber gratuitamente este dom, o dom da salvação, que é o maior e melhor presente que você pode receber na sua vida. O dom da salvação, lembre-se, é a sua maior riqueza, é a pérola de grande valor. É como o tesouro que aquele homem encontrou escondido no campo, e ele vende tudo que tem, tudo que possui, e compra aquele campo por causa daquele tesouro. Este é o maior tesouro da sua vida, a salvação que Cristo deu a você. Nós aprendemos, em terceiro lugar, que em Cristo também somos feitos herança de Deus, e isso para o louvor da sua glória. Olha o versículo 11 e 12. Nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Outra verdade que salta ao texto é que por meio da obra de Cristo e em Cristo fomos feitos herança, fomos predestinados segundo o propósito de Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade para sermos sua herança. Nós vimos até aqui que fomos alvos da escolha divina, predestinados para herdar a salvação. Vimos que em Cristo fomos adotados como filhos de Deus e que isso só foi possível mediante a redenção, a libertação por meio do pagamento de um resgate que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. O meio também pelo qual nós recebemos a remissão e o perdão dos pecados. Mas veremos ainda esta outra verdade, que é decorrente como bênção da salvação conquistada por Cristo para nós, o fato de sermos considerados herança de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que por meio de Cristo nós recebemos a herança, mas também somos a herança. Ele cita a passagem de 1 Pedro que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então o fato de sermos filhos de Deus diz que nós recebemos uma herança, mas também nos tornamos uma herança. Herança de Deus, é um presente que Deus comprou para o seu Filho, a sua igreja. A igreja noiva de Cristo, portanto nós pertencemos a Cristo, somos herança de Deus. Reverendo Hernandes ainda diz: nós somos valiosos nele, em Cristo. Pense no preço que Deus pagou por você, para que você fosse herança dele. Deus o Filho é o dom de Deus o Pai para nós, e nós somos o dom do amor de Deus para o seu Filho. Dom no sentido de presente. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. O povo de Deus são os santos de Deus, a herança de Deus
e a possessão de Deus. Vejam como Paulo é enfático e é repetitivo em demonstrar que tudo isso foi por meio da vontade soberana de Deus. Predestinados, ele traz mais uma vez essa palavra aqui, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados pela vontade de Deus, que tudo executa conforme lhe apraz. Mas aí nós nos perguntamos, qual é o objetivo? Ou qual é a finalidade da salvação, da nossa salvação? O objetivo não é outro senão aquele descrito no versículo 12, eu peço que você acompanhe, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos feitos herança do Senhor para louvor da sua glória. Este é o objetivo de Deus, esse é a vontade e o propósito de Deus na nossa salvação, de fazer um povo para o louvor da sua glória, um povo que lhe exalte, um povo que o glorifique, um povo que renda a Ele todo louvor, toda adoração e que reconheça que a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Faça desse propósito o objetivo maior da sua vida. Se você ainda não sabe para o motivo pelo qual você vive, faça desse motivo o objetivo último da sua vida. Viva todos os seus dias e faça tudo o que fizer para a glória de Deus. E questione antes de fazer qualquer coisa: isso glorifica a Deus? Isso rende glórias ao nome de Deus? Porque se isso fugir ao propósito para o qual Deus te escolheu, não faça. Não faça. Deus fez herança, Deus nos fez herança para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem você tem esperado? Ou no que você tem depositado a sua esperança? Deposite a sua esperança apenas em Cristo e viva para a glória de Cristo, porque Deus o criou para o louvor da sua glória. Nós vimos, meus irmãos, que nós temos a redenção e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. E Deus fez isso para descobrirmos qual é a sua vontade e nos fazer herança do Senhor. Nós aprendemos em primeiro lugar que em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Em segundo lugar, aprendemos que em Cristo a descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E em terceiro lugar, nós aprendemos que em Cristo somos feitos herança de Deus para o louvor da sua glória. Agora eu peço que você faça uma introspecção e analise sua vida, sua conduta ao longo da semana, ao longo dos meses e anos. Frequente a sua mente e reflita como você tem vivido. Como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido como alguém que de fato foi eleito por Deus? Você tem vivido como alguém que foi remido e salvo pelo sangue do Cordeiro? O seu comportamento, os seus relacionamentos, a sua fala, a sua vida, a sua conduta tem demonstrado a conduta de alguém que foi salvo e feito herança de Deus para o louvor da sua glória? Talvez, ao fazer profundamente essa análise pessoal, nós cheguemos à conclusão de que não estamos vivendo como alguém que for escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Não estamos valorizando a obra de Cristo ou a obra que Cristo operou em nós, porque por vezes as nossas más obras nos condenam. Mas existe uma boa notícia. E a boa notícia, meus irmãos, aqui segundo o texto, é que Deus derrama a sua graça abundantemente sobre nós e nos convida a participar do seu banquete espiritual, participar da sua santa e doce presença. Ouçamos, portanto, a exortação que foi lida nessa liturgia.
Não abandone o seu primeiro amor. Antes, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Não viva como um mendigo espiritual. Deus nos fez seus filhos, herdeiros de todas as bênçãos da salvação. Abdique, portanto, de uma vida de pecados e viva como ricos que sois, herdeiros de todas as bênçãos da salvação conquistada por Cristo a vós outros. E que Deus nos ajude a desfrutar de toda essa riqueza e bênção espirituais conquistada por Cristo Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Ao som do instrumento, nós louvaremos a Deus cantando